primeiro impulso é correr. E quando não há para onde fugir, reze. Reze como se não houvesse amanhã. Pois para as pessoas morrendo ao seu redor, o amanhã nunca virá. Ninguém sabe onde se esconder, como salvar-se, como sobreviver. Incontáveis cadáveres. Uma tempestade de violência e loucura. A terrível vingança de Deus. É a peste negra da Idade Média. O maior desastre biológico na história da humanidade. Segundo um contemporâneo, é o fim do mundo. A peste negra. No alvorecer do século XIV, a civilização ocidental desfrutava uma era de prosperidade. Europe has had 3, maybe 4 centuries of really good times. The church has been strong, various kingdoms have been strong, trade has grown, cities have grown, industry has grown, there haven't been any natural catastrophes, weather's been nice, populations have been growing. It's really been a nice time for Europe. Mas essa prolongada expansão entraria em choque com uma nova realidade. De repente, os padrões climáticos globais mudaram. Temperaturas caíram e colheitas malograram com espantosa rapidez. A época de ouro se foi e visões do apocalipse tornaram-se reais. The 4 horsemen of the apocalypse have come. Famine hits, plague hits, war is all over, and death is all over. Nos anos 1340, a guerra assolava o continente. A crise penalizava os camponeses. Mas os nobres viram uma oportunidade de fazer fortuna no caos galopante. Aos 33 anos, Eduardo III da Inglaterra era um monarca experiente e seu reino insular era pequeno demais para sua ambição. Em agosto de 1347, o exército de Eduardo obteve uma vitória improvável em Calais sobre seu rival bem mais rico, Felipe VI da França. Eduardo controlava agora boa parte do litoral francês, mas o conflito estava longe de terminar. This is the beginning of the 100 Years' War, and which is really a world war as far as the Europeans are concerned. It involves everywhere: Spain, Germany, Italy, France, England. O rei Eduardo prometeu sua filha Joana ao príncipe espanhol Pedro de Castela, uma união que estenderia seu domínio até a Península Ibérica. Um casamento entre as duas famílias reais redesenharia o mapa da Europa e tornaria a linhagem de Eduardo a mais poderosa da cristandade. Com quase 15 anos, Joana não conhecia o noivo, nem nunca estivera na Espanha. Como toda jovem, esperava que o pai lhe escolhesse um príncipe belo e, quem sabe, até gentil. ...640 quilômetros ao sul, em Avignon, na França, o Papa Clemente VI, representante de Deus na Terra, considerava sua situação. Por 1000 anos, a Santa Igreja Católica reinara sobre o rei e sobre os camponeses como a maior potência da Idade Média. The religion of a medieval person was their life. It surrounded them. They thought nothing of going to church every day. Their life consisted of a lot of blessings which they attributed to God and cursings which they kind of attributed to God too, although they blamed it on their sins. So their whole life was enveloped in this religious atmosphere. Mas no século XIV, a fachada aparentemente indestrutível da igreja começou a rachar. Priests were coming under a lot of criticism.
for abusing their power. We have lots of examples of priests who had concubines, priests who slept with women in the village, priests who were considered corrupt. Até o Papa era criticado. Os franceses haviam sequestrado a Santa Sé, transferindo-a de Roma para Avignon. A quebra da tradição pareceu agradar Clemente VI, um homem mundano que apreciava seu estilo de vida opulento, mas escandalizava os fiéis. Apesar das críticas, a palavra de Clemente ainda carregava a autoridade absoluta. Mas seria suficiente para conservar seu rebanho quando o mundo desmoronasse? Questo è un messaggio urgente per il chirurgo. Sì. O homem que provaria ser seu conselheiro mais confiável e corajoso era seu médico particular, Guy de Chauliac. He's the medical practitioner of great renown. He had been in court medical circles since the reign of Philip the Fair around the turn of the 14th century, and now he is the attending physician, so to speak, of the Pope. No mundo de Chauliac, a religião governava a ciência. Tão inseparáveis eram as duas que um diploma de médico só podia ser obtido juntamente com um de teologia. Mas nem seus textos médicos, nem sua Bíblia preparariam Chauliac para o horror iminente. No Extremo Oriente, nas estepes mongólicas, algo terrível despertara. Um agente invisível da morte. Corriam rumores de que a humanidade estava sendo exterminada na China, na Índia e no mundo islâmico. Interestingly enough, these rumors of origins in the East are accompanied by apocalyptic descriptions of the plague's origins. There were miraculous events that occurred, a rain of frogs, serpents, and so forth. There was a rain of hail and thunder and lightning, and then finally stinking smoke and thunder fell from the heavens. Antes de 1347, os mongóis pareciam invencíveis. Seu domínio no Oriente havia durado quase 150 anos, num império que se estendia dos picos do Tibete ao rio Volga e de Pequim a Constantinopla. Essentially, they opened up trade between Western Europe and China. People could essentially follow routes that went through Central Asia, so that the second half of the 13th century in particular was a time for expansion of European trade toward the east. Mas ao tornar o mundo um lugar melhor para os negócios, os mongóis também semearam sua destruição. We have very valuable goods and cargo such as spices and silk passing along this overland route opened up by the Mongols through their unified empire. But of course another commodity would have been plague. Inexoravelmente, a peste infectava as estepes, dizimando aldeias inteiras, deixando nos corpos pústulas malignas. Nesse deserto, nada era jogado fora. Bens valiosos, como peles e cobertores, eram sempre guardados. Queimava-se o resto, na tentativa de eliminar o mal causador desta tragédia. Mas o demônio invisível viajava com o botim. Em 1347, milhares de quilômetros a oeste, na agitada cidade mercantil de Genebra, um servo preparava-se para empreender uma perigosa viagem. Em uma sociedade doutrinada pela Igreja Cristã, ele já vivia sob risco. Seu nome era Agimé, e ele era judeu. Jews had to have the explicit
invitation and permission of the king to be in a town. They were, in a way that no other medieval person was, owned and directly dependent upon the king or a great noble like a bishop. A pedido do seu senhor, a Guimê cruzaria centenas de quilômetros montanhosos até Veneza para comprar artigos de luxo não disponíveis nos mercados de Genebra. Mas sua expedição também o levaria ao evento mais negro da história. Na Inglaterra, 2.500 quilômetros a oeste, um cavaleiro chegava ao fim de outra assustadora jornada. Era um trovador e viajara por semanas vindo da Espanha. Ele era um presente do príncipe de Castela à sua noiva, a princesa inglesa Joana. O trovador cantaria para ela canções de amor em sua viagem a Castela, um gesto romântico para agradar a jovem. No caminho para Castela, Joana e sua comitiva planejavam parar no litoral da França e visitar sua propriedade em Bordeaux. Favorita entre os 12 filhos de Eduardo III, Joana sempre tivera tudo em sua curta vida. Nessa viagem decisiva, somente seus vestidos ocupavam um navio inteiro. Juntamente com distintos clérigos e diplomatas, 100 arqueiros fariam a viagem para proteger a preciosa carga. Mas sua precaução de nada serviria. Em um ano, quase todos estariam mortos. A invasão já havia começado. Trazida sobre as costas de pequenos clandestinos, uma bomba relógio que destruiria esse belo mundo. Rotas comerciais abertas pelo Império Mongol favoreciam a propagação de produtos, pessoas e pestilência pela Europa. Viajantes na estrada, camponeses e até a filha do rei da Inglaterra precipitavam-se rumo ao maior assassino da história da humanidade. A Peste Negra. Ao cabo das rotas comerciais mongólicas estava a cidade de Caffa, no Mar Negro, de onde zarpavam navios mercantes rumo à Itália. Em 1347, os mongóis atacaram a cidade cristã de Caffa na esperança de tomar esse ponto comercial estratégico. No início, a cidade parecia prestes a capitular. Mas, no auge das hostilidades, os mongóis confrontaram um novo e virulento inimigo, a peste. Recorreram, então, a um plano final desesperado. The Mongols got the plague and had to call off the siege. But before they left, they decided to catapult their dead corpses, their dead bodies of their victims, into the town in order to, quote, extinguish everyone inside and give the plague to their enemies. And apparently this is how the plague was communicated by the Mongols to Europeans. Pode ter sido o primeiro incidente de guerra bacteriológica registrado pela história. Se o episódio é mais lendário que verdadeiro, o fato é que a peste mongol espalhou-se por Caffa. The plague is fairly slow-moving for an epidemic disease. In 15 years, given the vast stretches of the steppe and the thinness of the population, would be about the right time to get it to Caffa. Embora esses fatos pareçam claros, um mistério permanece. Após um começo tão lento, como a peste se espalhou pela Europa tão rapidamente? Historiadores acreditam que ela pegou carona com navios mercantes a caminho da Europa. E a primeira escala foi a ilha da Sicília.
As pessoas no litoral da Itália sempre receberam destroços das tempestades mediterrâneas. Mas, neste ano, algo diferente surgiu na praia. Oh mio Dio! Andiamocene via! Andiamocene! Aspettami! E nas cidades, navios do Mar Negro chegavam aos portos trazendo algo macabro. Sob o convés, os italianos acharam um carregamento de cadáveres. Dizia-se que os poucos sobreviventes estavam doentes até a medula. Mio Dio, che male è questo? Quando as pessoas se deram conta do perigo, tentaram banir os navios pestilentos de seu porto. Mas era tarde demais. A peste já começara a se propagar. Não era uma doença qualquer. Era nojenta e dolorosa. Suas vítimas eram consumidas pela febre e pelo desespero. Initially, it would have been difficult to tell the early symptoms of Black Death from a very heavy flu-like, what we would consider to be flu-like symptoms. Fevers, chills, and the high temperature. And then there would be a second stage where the development of the welts, the swelling of the buboes. O bubão é uma glândula linfática dolorosamente inchada no pescoço ou na virilha. Torna-se negra e atinge o tamanho de uma laranja. Esses bubões sugerem que a peste bubônica foi a causadora da peste negra. It's spread can be very, very rapid. It can cause septic shock. Your blood pressure will drop very rapidly. See multi-organ failure. The vascular system can become leaky and you can have hemorrhaging. The buboes themselves are very, very painful. It's a very awful way to die. Como pioneiros na morte, os habitantes da cidade siciliana de Messina logo descobriram que essa doença nova não era apenas terrível, mas também altamente contagiosa. Ela se espalhou velozmente entre as famílias, semeando terror em cada quarteirão. This more or less struck out of the blue, and nobody had seen anything like this. So these people were like, they were like Columbus is in the land of mass death. That's just what they were like. À medida em que a peste assolava Messina, os sobreviventes só tinham uma entidade a quem recorrer: a Santa Mãe de Deus. Os que ainda podiam andar foram ao santuário dela a 9 quilômetros e trouxeram-na para a cidade. Santa Madre, proteggici da questa malattia em nome de Cristo. A despeito dos urgentes apelos, a Virgem recusou-se a ajudá-los, segundo o cronista italiano Michele di Piazza. A chegada da estátua de nada adiantou. Os messineses eram tão detestados e temidos que ninguém queria falar-lhes ou estar na companhia deles, mas antes fugiam ao vê-los. The visibility of the disease, it marks an individual out as having that disease, and that's very important in terms of creating a social stigma. Embora os sicilianos evitassem seus vizinhos messineses, não podiam evitar a doença. A peste propagou-se pela ilha com espantosa rapidez. O horror estava apenas começando. Outros navios genoveses de Caffa aportavam na Itália, trazendo peles, tecidos e ratos, todos eles portadores da morte. Como um anjo vingador, a peste assolaria um continente desprevenido, trazendo o apocalipse.
A Europa enfrentava a maior ameaça conhecida pela humanidade. Rápida e mortal, parecia vinda de lugar nenhum e de todo lugar. Quando alcançou as praias italianas, as pessoas estavam totalmente indefesas. Pois a ciência medieval estava imersa na neblina da superstição e da ignorância. Guy de Chauliac era cirurgião de Felipe VI, rei da França, e do Papa Clemente VI, que residia em Avignon, na França. Renomado por seu grande intelecto, ele fora treinado pelos melhores médicos da Europa no monastério de Montpellier. Suas técnicas, como sangramento com sanguessugas, tinham o propósito de restaurar o equilíbrio do corpo. There actually were medical theories about the balances of elements, about what kind of balance the body needs in order to stay healthy. And the plague, from a medical point of view, was seen above all as a reversal of all the normal balances. Convenientemente, um alinhamento incomum de planetas precedeu o surto. Para a mente medieval, isso era uma explicação lógica para o desequilíbrio. The conjunction of the three planets, Jupiter, Mars and Saturn, that created noxious vapors within the air. And it was these noxious vapors that interacted with the individual constitution that caused somebody to succumb to the plague. This was the miasmatic explanation, or that the plague came from a miasma, an evil vapor. And I should emphasize that these explanations were not new. They were very old. Era quase impossível para a comunidade médica afastar-se desse modo arcaico de pensar. Longe dos centros de poder da elite como Paris e Avignon, em cidades mercantis como Genebra e Veneza, as pessoas comuns tinham teorias menos elaboradas sobre a origem da peste. Elas tinham sido ensinadas desde o nascimento a crer que, como todas as bênçãos, maldições também vinham de Deus. In the Middle Ages, the entire logic of the relationship between God and the world involved gods punishing the world when the world sinned. A punição era merecida, segundo o cronista italiano do século XIV, Gabriele de Mussis. O Todo-Poderoso via a raça humana chafurdando na lama da iniquidade, emaranhada na teia do pecado, em busca de todos os vícios, afogada em um mar de depravação por causa de sua ilimitada capacidade para o mal. Hoje sabemos que a peste negra não foi trazida pelo pecado nem pelo mal. Era uma doença contagiosa. A questão é, qual doença? 600 anos depois, historiadores e cientistas ainda procuram uma resposta. What the key question becomes is how those diseases become transmitted and propagated, and what is it in society that enables a set of different causes of death to emerge at one point in time. Por mais de um século, a teoria principal tem sido que a peste negra era uma forma de peste bubônica, causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. Ela é carregada por pulgas e requer um ambiente muito particular para se desenvolver. A Europa medieval era esse ambiente. Urban centers, garbage on the streets, tremendous milieu in which to breed huge rat populations. And with those huge rat populations, huge flea populations. Uma só picada da pulga injeta na vítima a bactéria Yersinia pestis. Ela se multiplica rapidamente nos gânglios linfáticos, enchendo-os até rebentarem. Uma vez inoculada na corrente sanguínea, a bactéria causa os bubões pretos que dão à peste negra o seu nome.
Existe outra forma ainda mais mortífera da doença. Chama-se peste pneumônica e não precisa de pulgas para propagar seu veneno. In some instances, the bacteria will go to the lungs and lodge there and begin to proliferate. If you cough and you have also hemorrhaging in the lungs from the bacteria, you can get what's called a bloody sputum, or your spit has blood, flecks of blood in it. And if you're coughing, those respiratory droplets can be quite infectious, and then you can infect another person. Tanto as condições ambientais quanto os sintomas da doença sugerem que peste bubônica foi a causa da peste negra. Mas alguns cientistas discordam vigorosamente dessa teoria. Eles apontam um fato inexplicável e intrigante: a espantosa rapidez com que a doença se espalhou. Basically spread across Europe, Western Europe, within 4 or 5 years. It's incredibly rapid spread, considering that they didn't have trains, planes, automobiles, that the transportation was by foot or by horseback. I mean, it's a very, very rapid spread of the disease. Muitos duvidam que a peste bubônica pudesse viajar tão rápido. The speed at which the disease spread around communities isn't consistent with what we know about bubonic plague. So this has led some historians to suggest that perhaps there was another causal mechanism involved, there was another epidemic disease involved. Perhaps one suggestion has been the spread of anthrax. Other authors have suggested it might have been an Ebola-like virus. There are clear differences here in relation to the way in which disease is spread. Por que saber a verdade sobre uma doença ocorrida séculos atrás é do nosso interesse hoje? Muito simples. Entender a peste negra pode ser vital em nossa luta contra um novo surto catastrófico. Mas até recentemente, parecia que as pistas para esse mistério morreram com as vítimas da peste. Morreram mesmo? Em Montpellier, na França, uma cova de 650 anos está dando à tecnologia moderna a chance de retomar a pista. Uma equipe de pesquisadores franceses exuma os corpos de vítimas da peste e faz novas descobertas científicas. Black Death studies are still young. It used to be thought Black Death couldn't get anything out of a skeleton. It was a tissue disease. All we have are the bones. Couldn't get anything from it. Now with DNA, with some of the other things that we can get out of bones, there's some possibilities. It's still very, very controversial, but there's some possibilities that we might learn more and more. Os pesquisadores procuram um tesouro biológico, os dentes das vítimas da peste. O dente registra o DNA de organismos presentes na corrente sanguínea à hora da morte, incluindo talvez o próprio agente da morte. On a trouvé quelque chose, je crois que c'est important, les dents sont entières. They took the teeth out of the skulls. Then they examined the tooth pulp for evidence of the presence of the plague bacteria, Yersinia pestis. And according to their results, these sequences were obviously Yersinia pestis DNA, but they were somewhat unique. And it provided the only really objective evidence that we have that the Black Death might indeed have been caused by Yersinia pestis. Os resultados franceses são um passo rumo à solução do mistério da peste. Mais estudo, porém, precisa ser feito. Mais covas têm de ser exumadas. O trabalho científico continua. Para Guy de Chauliac, médico eminente do século XIV, o conceito de pulgas mortais e DNA de bactérias soaria tão improvável quanto estrelas nefastas e ira de Deus soam para nós hoje. No entanto, ele só tem seus mapas astrais e sua própria inteligência para combater o maior perigo que a humanidade já correu.
No outono, a peste negra havia chegado do Extremo Oriente e assolava a Sicília, deixando um rastro de pânico e morte. Era um desastre sem precedentes, como se Deus tivesse abandonado seus filhos. Em Veneza, Aguimé, o servo judeu de um senhor suíço, encontrou tudo o que seu amo desejava: açafrão, canela, sedas e peles. E algo mais. Pois, naquele ano, navios mercantes do Oriente chegaram trazendo um carregamento mortal. O cronista italiano do século XIV, Gabriele de Mussis, registra o horror dos marinheiros que, sem querer, trouxeram para casa a catástrofe oriental. Para nossa angústia, carregamos os dardos da morte. Espalhamos veneno de nossos lábios mesmo ao falar. Of course, they didn't have any idea that the plague was spread by a bacterium, by a microscopic organism that can't be seen by the naked eye. But they did have a sense and a knowledge that the plague could be spread from person to person. À medida em que Aguimé voltava para Genebra, o mundo atrás dele desmoronava. Os venezianos morriam a uma assustadora média de 600 por dia. Em janeiro de 1348, a peste entrou na França através de navios mercantes em Marsella. Ela velejou até a Espanha. Em Barcelona, 60% da população pereceu. You could imagine a person, let's say a sailor, working in the dock area, being bitten by an infectious flea. They would get on their ship, and then they could travel on their ship. And they wouldn't become sick for, again, 2 to 6 days. So there's the potential for people to move around, move from one area to another before becoming ill. Of course, this same ship may have rats with infectious rat fleas, and then when the ship reaches a port, those rats and their fleas can get off and spread the disease as well. No começo da primavera, a peste negra navegou até a embocadura do rio Reno para Avignon, onde o Papa residia. Vigneray, je vous en supplie. La maladie frappe à la porte. Doctor, noter per mio proteger. Embora Guy de Chauliac o instasse a fugir, Clemente VI recusou-se a deixar seu palácio. Em agosto de 1348, a peste alcançou Paris. Metade de sua população morreria. Quando ela desembarcou em Bordeaux, a princesa Joana da Inglaterra chegava de sua viagem por mar. Ela descansaria na propriedade da sua família antes de prosseguir rumo a Castela e ao seu príncipe. Joana era talvez a mulher mais protegida na Europa. Mas arqueiros e muralhas não podiam defendê-la contra um inimigo invisível. Non, non, non! Vous ne pouvez pas passer ici! Non! C'est trop dangereux pour la princesse! Como um fantasma, a pestilência atacava a esmo, dizimando uma família, um bairro, uma cidade inteira. Antes de colher destruição, ela semeava o terror. There was nothing they could do. And it's that sense of facing an event over which you have absolutely no power that makes it such a dramatic event in human history. I've often tried to imagine what it must have felt like to hear that in the town across the mountains, 75% of the people had just died. And they did hear. They received letters before the plague came. They knew the plague was coming in many places. So they had time to think about what's going to happen when it gets here. And I can't really imagine a scarier thought. Consumidos pelo medo, muitos nobres fugiram das cidades, abandonando os menos afortunados à própria sorte.
What we see in literature are these cowardly figures, the rich who are going into the countryside and who are there frightened by their own mortality. So who's left behind? Who is back in town suffering but the poor and those who are unable to do what the rich can? Na Inglaterra, Eduardo III e seu filho mais velho retiraram-se para uma propriedade rural, trancando os portões atrás deles. Mas a atmosfera salubre não parecia proteger os servos que trabalhavam na lavoura. Eles morriam como moscas, nos campos, nas estradas e em suas cabanas miseráveis. People lived in extreme poverty, and they lived in huts with thatched roofs. They had livestock living in very close association with them. They had dirt floors to the huts. The living conditions were absolutely filthy. The types of environments where you expect rats and rat fleas to proliferate and do quite well. Quando as condições pioraram, a igreja também pareceu desertar seu rebanho. Temendo contaminação, alguns sacerdotes negavam extrema unção aos mortos. Para as pessoas medievais, morrer sem extrema-unção era pior do que a própria morte. Mas com o aumento da mortalidade e do número de padres contaminados pela peste, o bispo de Bath fez uma sugestão espantosa. Se estiverem à beira da morte e não puderem recorrer aos serviços de um padre, devem confessar-se uns com os outros, com um leigo, ou, se nenhum homem estiver presente, até com uma mulher. Nesses dias sombrios, a autopreservação sobrepujava o heroísmo. Nem laços de família podiam manter próximos os saudáveis e os enfermos, como atestou um dos grandes autores da época, Giovanni Boccaccio. Parentes eram tratados como cães. Jogavam-lhes comida e água ao lado da cama, depois fugiam da casa. One person would get sick first, the family might start to take care of them, maybe friends would come and help, but then others in the family would get sick, and you can imagine that very quickly people would abandon any attempt to help each other. When you have every third person dying, this of course is going to affect people's outlook and mentality. One of the responses would be fear. Am I going to be next? Is the plague going to strike me? Can I get the plague even from my father, my brother, my sister? A falta de compaixão estarreceu o cronista de Siena, Agnolo di Tura. As pessoas abandonavam filhos, maridos, irmãos, pois essa doença parecia atacar por meio do alento e da visão, e todos morriam. The death rates were so high that basically people's faith was shocked or rocked to the core. Many of the teachings that had been given by the church didn't seem to give them any comfort or seem to be applicable to the situation. Everyone was dying. It didn't seem to make any sense. A estrutura da sociedade fora abalada e ninguém parecia saber como reconstruí-la. This was God's vengeance on humans for their wickedness and sin. What better way to respond to that than by an extraordinary penance that would take away that sin? Tomados de horror, homens tornaram-se fanáticos religiosos, açoitando a si próprios em uma brutal imitação do sofrimento de Cristo. Seu fanatismo levaria o povo à histeria, à perseguição e ao assassinato. Em 1348, a peste negra viajou da Sicília para a Inglaterra em navios mercantes sobre as costas de ratos.
Ela já havia ceifado milhões de vidas. Em cada aldeia, em cada fazenda, os cadáveres amontoavam-se, criando uma nova crise. O que fazer com os mortos? If you lose 10% of 95,000 people, think about that. That's 10,000 people. How do you bury 10,000 people that have been lost in a very short period of time? Where do you find the people to take them? Where do you find the people? Where do you find the carts to take them? The only people who were willing to carry away the dead were these very rustic, uncouth men or women who came down from the mountains or from the surrounding countryside, who were willing for very high fees to take away the dead and have contact with the dead. The smells must have been very difficult, and people tried to accommodate that by having fires and, having sweet smells around. They tried to cover up the smell of death, but you can only go so far with that. No verão de 1348, era preciso cavar 300 sepulturas por dia em Londres. A situação era pior em Avignon. Em um período de 6 semanas, 11.000 pessoas foram enterradas no mesmo cemitério. O Papa benzeu o rio Reno. Inúmeros cadáveres foram consignados a uma sepultura de água. Mas até isso era preferível ao enterro coletivo italiano. They were layered like layers of a lasagna. They would put the bottom layer, sprinkle a little dirt, a second layer, sprinkle a little dirt, third layer, sprinkle dirt. Em Siena, na Itália, a mortandade foi inimaginável. Metade da população pereceu. Um cidadão de Siena, Agnolo di Tura, entoou um lamento que nada perdeu de sua pungência em 6 séculos e meio. Em muitos lugares, grandes fossos foram cavados e repletos com a multidão de mortos. E uma vez cheios, mais fossos eram cavados. Eu, Agnolo di Tura, enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. E tantos morreram que todos acreditavam ser o fim do mundo. A despeito do risco pessoal, alguns corações valentes aguentaram firme e enfrentaram a crise avassaladora. Muitos médicos haviam deixado de atender pacientes para salvar as próprias vidas, mas não Guy de Chauliac. He stayed. I think there was not just bravery, but a certain scientific curiosity there. He wanted to see what this great blazing demon was and how it worked. Guy de Chauliac seems to do what a more modern medical practitioner would do, which is he doesn't understand the disease, so he takes part in helping individuals with the disease until he gets it, and then he writes about it. Em seu notável diário, o cuidadoso cirurgião catalogou todos os sintomas da doença, discriminando quais os tratamentos mais eficazes. No verão de 1348, Guy de Chauliac prescreveu fogo como preventivo para o Papa Clemente VI. 4 grandes bacias de óleo e madeira com fogo aceso foram dispostas em cada lado do trono papal, uma fortaleza de chamas contra as investidas da peste. It gives us this image of the Pope running from society, so to speak, sequestered in an interior room that is now blazing hot with fires built up around him. Clemens formed his own hell, if you will, in order to keep out of the plague's region. And if your dominant medical theory of disease causation is the miasmas and the bad vapours in the air, then if the smoke given off by the fire has a purifying effect, then clearly that makes some sort of sense in terms of warding off infection.
Fosse graças ao fogo ou por sorte, o Papa sobreviveu à peste. Mas a princesa Joana, filha favorita do rei da Inglaterra, não. Como quase metade da população da Europa, ela caiu vítima da peste negra. Seu pai, Eduardo III, mesmo com todo o seu poder, não conseguiu salvá-la. A destrutiva morte, que ceifa jovens e moços igualmente, arrancou de nós nossa querida filha, a quem amávamos acima de tudo. All the trappings of authority have just disappeared, and you see one human being, one grieving human being, and he's speaking to another person, and it's a voice that's immediately recognizable 700 years later, despite the trappings of authority. Todas as autoridades, médicos, clérigos, nobres falharam. Então o povo procurou a salvação em outro lugar. Na região alemã, às margens do Reno, os fiéis decidiram resolver o problema por conta própria. Eles eram conhecidos como os flagelantes, fanáticos que se acreditavam capazes de obter a misericórdia de Deus, imitando a sangrenta paixão de Cristo. Era uma medida extrema para uma época extrema. E o povo juntava-se a eles em bandos. People looked upon the flagellants as helping to ward off the disease, as perhaps their extraordinary penance might avert God's wrath and take away the plague. The notion of flagellating oneself might have a particular appeal, a very dramatic method of, painful, dramatic method of scourging oneself of the sins in the expectation that you might not be alive tomorrow. Em grupos de até 1000 homens, os flagelantes elegiam um mestre por 33 dias e meio, em alusão aos anos de Cristo sobre a terra. Abstendo-se de banho, de sono e de sexo, eles piedosamente percorriam as cidades, realizando atos horrivelmente masoquistas perante multidões impressionadas. Em seu diário, o cronista francês Jean de Venette escreveu: Os penitentes açoitavam-se com chicotes de couro com pontinhas de ferro. Alguns sangravam profusamente entre as omoplatas e algumas mulheres tolas tinham panos para recolher o sangue e esfregá-lo nos olhos, dizendo ser sangue bento. O Papa, no entanto, sentiu-se ameaçado pela crescente influência deles. The flagellants were suspected by the organized religious establishment. Their coming to a place often created a lot of commotion, and sometimes it was accompanied by even movements against the town authorities or other groups. Religious reform, too. As the plague progressed, one senses that all the institutions in medieval society, including most notably the church, were shown to be as, the plague showed them to be as powerless as, you know, they were just like everyone else, as the poorest peasant. Esse furacão seria difícil de deter. As massas medievais cultivavam milagres e os flagelantes pareciam dispostos a realizá-los. That's what the flagellant processions and the sermons that attended them created. This moment of heightened, messianic, apocalyptic, now is the time expectation. Em 1348, um redemoinho de ódio mais pernicioso do que a própria peste negra irrompeu. O choque abriu caminho para a caça às bruxas. Alguém tinha de ser responsável pela catástrofe e precisava pagar.
Em uma torrente de histeria e medo, as turbas investiram contra os indefesos e inocentes, causando um banho de sangue de proporções bíblicas. Em meados do século XIV, a peste negra atingiu seu clímax, deixando um rastro de destruição da Sicília à Inglaterra. Convictas de que Deus punia o mundo por sua perversidade, as aldeias resolveram purgar a si próprias de toda forma de pecado. The first thing they would do is pass urban reform ordinances. No gambling, no swearing. Put the prostitutes out in a house in the countryside. Clean up your act. Maybe that will avert the plague. Bene, bene, bene. Questo non deve succedere mai più. E voi, seguiteci. Per voi e per le ragazze è tempo di prendere una vacanza. Em cidades como Pistoia, na Itália, as autoridades combatiam a peste com novas leis, mudando o tratamento dispensado aos mortos. Ordinanza numero 3. I cadaveri non potranno essere rimossi dal luogo della morte prima che vengano chiusi in una cassa di legno. Ordinanza numero 5. Che nessuno abbia l'ardire di portare cadaveri all'interno della città. Ordinanza numero 30. Durante i funerali le campane non potranno essere più suonate. O dobrar dos sinos fúnebres, outrora um som reconfortante que marcava o passamento de um ente querido, tornou-se o lembrete incessante de um mundo transformado em inferno. There are so many people dying that you might have a priest might be leading one procession, a procession of one person to a grave, and then he would look behind him and he would see 10 more that he would have to accompany to their grave. So there was a mass death, so much death, in fact, that people, in a sense, became inured to it or hardened to it, that now funerals became the occasion of witticisms and jollification. Mas na Alemanha, a mortandade crescente fez aflorar algo ainda pior nas pessoas. A violência extrema do movimento flagelante. A atroz autopunição dos flagelantes, unida à sugestão de sangue bento, causava sensação quando viajavam pela zona rural, vazia de esperança. Suas dramáticas exibições eram muito mais impressionantes do que os murmúrios do pároco da aldeia. Os flagelantes dirigiram o medo e a raiva do povo a um alvo tangível, a igreja local. Crentes de que seu sacrifício sangrento auferia-lhes a graça divina, os flagelantes atribuíam-se milagres como os de Cristo. Some flagellants believed that dead babies or dead children could be revived in their midst. There's also a famous story of a cow talking as a miracle ascribed to the flagellants. Ao longo do Reno, milagres eram aparentemente realizados. Enquanto em Avignon, na França, o coração da cristandade, 400 pessoas morriam por dia. O Papa Clemente VI sabia que os flagelantes ameaçavam sua autoridade, mas seus cardeais aconselharam-no a não se precipitar. Temiam que um ataque ao movimento, no auge de sua popularidade, prejudicasse a própria igreja. There's an interesting dynamic between the popular
attitude towards the flagellants and the authorities' attitude towards the flagellants. The authorities tended to take a hostile stance, but the people, on the other hand, seemed to have supported the flagellants, largely because they associated their arrival with a warding off or averting of the plague. Clemente nada podia fazer para suprimir a insurreição. E o movimento estava prestes a mostrar seu lado mais macabro. These processions could be experienced by ordinary people, ordinary Christians, as a totally transformative moral experience that uplifts them and that makes them feel that they have the strength and the energy to make their city or their town a better place, whatever that takes. It may take swearing that you'll never gamble again. It may take throwing the prostitutes out of the city. It may take expelling the Jews or even burning them. O mercador judeu Aguimé percorreu centenas de quilômetros devastados pela peste. Mas à frente dele, um horror maior o aguardava. Um banho de sangue de proporções épicas. It's human nature, I suppose, to look for a scapegoat in times of crisis. Jews always seem to be the scapegoat, and in the Black Death they were as well. Para os flagelantes havia uma fácil transição entre criticar a igreja e atacar os judeus. Para os cristãos medievais, ninguém ofendia a Deus mais do que eles. There is a whole history of blood libels against the Jews, a whole history of persecution of the Jews by Christians during the Middle Ages. Denunciado pelos trajes que o distinguiam como judeu, Aguimé foi levado para interrogatório. Ele não era o único, segundo o cronista do século XIV, Jean de Venette. A infecção e a morte súbita trazida por ela foram inculpadas aos judeus, a quem acusaram de envenenar poços e rios e de ter contaminado o ar. Was war denn eigentlich im Beutel drin? Ich habe keinen bekommen. Lügner! Du hast Schlüssel vergiftet, nicht wahr? Ich schwöre. Lügner! Após horas de tortura, Aguimé concordou em confessar falsamente que um rabino dera-lhe um saquitel cheio de veneno usado para envenenar os poços. They were forced to confess that no Jews are innocent. All Jews are guilty. They're all part of this conspiracy. No one can be clear of these charges. De Venette nos conta que as confissões como a de Aguimé tornaram-se comuns ao longo do Reno. Em vista disso, o mundo inteiro ergueu-se contra eles. E nas comunidades judaicas, muitos milhares foram indiscriminadamente chacinados e queimados vivos pelos cristãos. What's poisoning us is the Jew's presence itself. That the Jew's presence is a moral failing. It's our sin to tolerate them, and this is what's bringing this punishment. As Pope Clement VI pointed out at the time, Jews were dying in equal number to Christians, so it was fantastical to argue that Jews were poisoning people during the Black Death. Os apelos do Papa foram ignorados. No dia de São Valentim, em 1349, os cidadãos de Estrasburgo capturaram 2.000 judeus e os queimaram vivos. Essa atrocidade foi repetida em mais de 15 cidades na Alemanha e na Suíça. O povo europeu fora de fato envenenado, mas não por algum insidioso complô judaico, e sim pelo medo, pelo ódio e pela ignorância. Uma combinação letal mais descontrolada do que a própria peste negra.
No inverno de 1349, cristãos da Alemanha, da França e da Suíça voltaram-se contra seus vizinhos judeus em um horrível massacre, destinado a apaziguar a ira de Deus. Mas a violência não deteve o progresso sinistro da peste negra. Em Avignon, quase todos os nobres haviam deixado a cidade. Até o Papa retirara-se para sua casa de campo, não mais confiando na proteção de sua muralha de fogo. Só um membro da sua corte ficou para trás, o renomado médico Guy de Chauliac. Mas a última investigação do velho cirurgião sobre a doença quase custou-lhe a vida. Guy de Chauliac continued to make the rounds during the plague in Avignon, to the point where he himself came down with the illness. And even on his deathbed, he doesn't quite know what it is that we've got. But he's willing to help people. He's willing to try. A heróica dedicação de Chauliac a seus pacientes trouxe-o à beira da morte. Ninguém melhor do que ele sabia quão escassas eram suas chances de recuperação. Enquanto o heróico doutor lutava por sua vida na França, o movimento flagelante na Alemanha começava a se desmantelar. Originalmente formado por fanáticos piedosos, o grupo agora atraía foras da lei, que pilhavam igrejas e uniam-se abertamente a mulheres do campo. One gets the sense from some of these stories that in some of these villages, the flagellants were almost treated like rock stars, and that there might be what would be after flagellant parties. The sight of the blood, the stripped down bodies and the sweat and the lean muscular frames and all of that, no doubt aroused many young female peasant hearts. That and the fact that you just had so much emotion loose in at that moment in time. Aquilo era demais. As autoridades finalmente agiram contra eles. Em outubro de 1349, o Papa Clemente VI ordenou que os flagelantes dispersassem. E foi desobedecido. The church actually has to look to the political means of stopping the flagellants. The flagellants begin to be arrested or they begin to be chased away by military officials. Alguns mestres, agora chamados de mestres do erro, foram presos e decapitados. Wir befinden dich für schuldig. Du hast Unglauben verbreitet. Du bist zum Tode verurteilt. Soll Gott deine Seele schützen. Mesmo com o movimento flagelante extinto, grande parte da Europa permaneceu violentamente hostil contra a muito reduzida comunidade judaica. Os sobreviventes tornaram-se refugiados em busca de um porto seguro. In most of Europe, France, England, large parts, many German cities had no Jews by the end of the 14th century. They'd expelled them or killed them. But in some places, Jews were being given greater protection by monarchs and invited to settle, and one of those places is Poland. Em 1349, a Polônia era governada pelo rei Casimiro, o Grande. The legends are that he fell in love with a Jewish woman called Esther, and it was out of love for her that he issued this bull of protection to the Jews of Poland and invited more Jews into Poland. One of the ironies is it pushed the German Jewish community toward Poland. And 700 years later, that sort of came full circle again with the same group of Germans. No inverno de 1349, a peste avançava rumo norte sobre a Península Escandinava.
Quando alcançou a Rússia, 2 anos depois, a crise terminara na França. Depois de dizimar quase metade da população europeia, a própria peste começou a extinguir-se. Infectious diseases have these natural cycles that they go through until that cycle is broken, either by human agency or by, for example, a change in virulence of the infective organism itself. As the Black Death proceeded and as the humans began to die and society, that it was falling apart basically, it's possible that the human numbers drop down below a certain level and that these outbreaks can't maintain themselves. A magnitude da contagem final dos mortos é tão vasta que parece impossível. I think the plague was unprecedented in the scope of its mortality, and I'm of the opinion that the mortality was higher than most scholars are willing to accept. I believe that the average mortality was close to 50%. Not a third or 30% as most scholars claim. Centros urbanos e comunidades religiosas foram as mais penalizadas. 60% de Veneza foi varrida pela epidemia. Em Avignon, metade da população pereceu. No monastério de Montpellier, onde Guy de Chauliac recebeu seu treinamento, apenas 7 dos 140 monges sobreviveram. Consta que a Inglaterra perdeu 2 milhões de vidas, 1/3 de sua população total. Mas Eduardo III, rei da Inglaterra, sobreviveu, assim como outros nobres que buscaram abrigo em propriedades rurais afastadas. There's a somewhat lesser death rate among the upper classes, partly because they could move. They could leave an urban area, they could leave a town, they could go out. Their castles or their manor houses might provide an environment that was a little less conducive to the contagious nature of plague. O Papa Clemente VI, que abandonou Avignon na pior fase da peste, também ficou vivo e são. Mais incrível foi a recuperação do seu cirurgião, Guy de Chauliac. O diário dele registra o seguinte: próximo ao final da peste, desenvolvi febre e um inchaço na virilha. Fiquei enfermo durante 6 semanas. Quando o inchaço amadureceu, eu o tratei com figos e cebolas cozidas, misturados com fermento e manteiga. Eu escapei com a graça de Deus. C'est un miracle, mon ami. Il faut que nous allons prier. Mas para muitos, a sobrevivência teve um custo terrível. Após perderem tanto, perguntavam-se se ainda valia a pena viver. Ibn Khaldun, um historiador árabe do século XIV, temia que tempos ruins se aproximavam. A peste devorou muitas das coisas boas da civilização. O mundo inteiro mudou. The entire world changed. Think about the impact of losing 15 million people. What that does to society. What that must have done to the church. What that must have done to science, to medicine, to art, to literature. What if you lost a Da Vinci in there? What if you lost a Leonardo? What if you lost a Michelangelo because of the Black Death? You can look almost anywhere and see the traces of this loss of a third, a half of humanity. Well, I read one tombstone that said he died in the year when scarcely a quarter of humanity was left on Earth. This sense that you're part of a fragment, 25% remaining, that's it. Essa foi a única época registrada na história em que cada pessoa do mundo conhecido, sem exceção, viu seus entes queridos agonizando. A tristeza e o isolamento comoveram o poeta italiano Petrarca. Considerai o que fomos e o que somos. Onde estão nossos caros amigos? Onde estão os rostos queridos? Havia uma multidão de nós. Agora estamos sozinhos.
Mas para alguns, em vez de pesar, a peste trouxe oportunidade para saques, bebedeiras e brutalidade. Nas casas vazias dos mortos, excessos eram comuns. Giù le mani da lei! Quella è la mia donna! Maiale! O historiador florentino Matteo Villani ficou escandalizado. Os homens se entregavam ao comportamento mais desregrado e sórdido, bem pior que antes. Abandonavam-se inteiramente à luxúria. Mas a grande maioria dos sobreviventes não caiu em desespero e nem se entregou a excessos. Eles simplesmente se reergueram e continuaram com suas vidas. Nunca perderam sua fé em Deus e nem, o que é mais surpreendente, sua fé no futuro. Medieval people also had the assumption that God would make all things right, that God had a plan, that the apocalypse would set things right in the end, or that there would be a renewal, a restoration, that this was not simply the end, there would be something that would come beyond. What's amazing in a way is how quickly these societies renormalized, re-routinized, became functioning societies again. Sua fé tornou possível ao povo medieval não apenas sobreviver, mas multiplicar-se, segundo o cronista francês Jean de Venette. Quando a epidemia findou-se, os homens e mulheres ainda vivos casaram-se. Em toda parte, as mulheres conceberam mais facilmente. A pausa na violência foi breve. Pois mesmo quando a sociedade tenta curar-se, o caos irrompe uma vez mais. O modelo antigo fora quebrado e o novo seria esculpido a golpes de espada. Na história da humanidade, poucos eventos são divisores de águas, dos que estabelecem o que veio antes deles e depois deles. A peste negra é desses eventos. When in European history has there ever been an event where possibly 50% of the entire population died in such a quick time? It's an event like this which we can barely wrap our minds around. How is it that you can wake up one morning and be dead by the evening? Os deprimidos sobreviventes não tiveram escolha a não ser seguir em frente, pois a dor e a perda haviam destruído o passado. I've often wondered whether the sense of despair and the sense of irrationality with regard to what has happened opened up minds to questioning authority, but questioning how we understand God, and questioning to what degree there is an authority that we can all turn to. A peste abalou os 1000 anos de supremacia religiosa da Igreja. Muitos nobres decidiram administrar sua própria fé. Some families began to hire private chaplains, so that there seems to be a kind of privatizing of religion that takes place. Se a peste fez alguns sobreviventes se aproximarem de Deus, a outros fez buscar respostas na ciência. Em Avignon, na França, o sobrevivente Guy de Chauliac escreveu sua obra-prima, A Quirurgia Magna, ou Grande Cirurgia. Esse tratado de medicina, o mais importante do Ocidente nos 300 anos seguintes, não se baseia na filosofia nem na astrologia, mas em observações em primeira mão das doenças. The plague had an important impact in the practice of medicine because when the plague arrived, the university-trained physician who was basically an internist and didn't do really any clinical medicine.
his knowledge of medicine was all theoretical. After the debacle of the plague, medicine became increasingly more practical. Na zona rural italiana, outra transformação ocorria. Antes da peste, a fome era comum. Embora cada centímetro da terra fosse semeada, o suprimento nunca alcançava a demanda crescente. Agora, mesmo com muita terra sem cultivo, havia comida de sobra. Pela primeira vez em séculos, fazendeiros podiam cultivar não somente grãos, e assim a Itália tornou-se um país rico em azeite de oliva e frutas aromáticas. Francesco, vieni giù ad aiutare! Non posso fare tutto da solo. Sì, papà. Os pomares da Itália comprovam uma verdade dolorosa. Uma queda súbita na população tem suas vantagens. As people died, wages rose. And as people died and lands were vacated, people who in the past were relatively poor could afford to begin to invest in land. And what that meant was that all of a sudden people who had been peasants were now what we might call kulak class. They were now landowners. They had decent-sized farms and they could actually live independent lives rather than working the fields of others. One of the interesting things is to look at the diet. Their diet, which is almost strictly grain-fed diet, ale, bread pudding, bread, now has quite a bit of meat in it, has some vegetables in it. La cena è pronta! Andiamo, figli. Mas à medida em que a fortuna dos camponeses crescia, a das classes dominantes despencava. Por séculos, os nobres haviam dependido de servos para trabalhar nos feudos. Agora, com empregos melhores atraindo os camponeses, os nobres foram deixados sem mão de obra. Um clérigo descreveu com bom humor a decadência dos poderosos. Prelados, cavaleiros e outros nobres foram forçados a debulhar grãos, arar a terra e fazer tudo o que não estão acostumados se não quiserem morrer de fome. Ma che stai facendo? Come la stai usando quella zappa? Marito mio, giuro che te la faccio mangiare questa Ma guarda pala. come stai zappando, se la usassi bene non staremo qua tutto il giorno. Muitos nobres empobrecidos recusaram-se a se rebaixar trabalhando no campo. Em vez disso, buscaram sua fortuna à moda antiga, com a espada. We have a lot of military types running around. Sometimes they're employed by France or England or Spain or Catalonia or someone, in which case they're drawing a salary and looting cities for pay. Sometimes they're unemployed and they're looting cities to feed themselves. Para compensar o tamanho diminuído de seus exércitos, cavaleiros criaram novas regras para um velho jogo. Nascia a Guerra de Guerrilhas. Have all these demilitarized men roaming the land, looking for opportunities to pillage. And that's really where things like scalping, for example, come from. It was the terror tactics of these groups of military men seeking to extort from villagers and from city folk. As repercussões de uma mão de obra reduzida geraram a busca pelas atividades mais pacíficas do comércio e da indústria. Simply, the destruction of so many people forced the survivors to come up with labor-saving devices such as the printing press. Industries that used to rely heavily on surplus manual labor, like the cloth industry, which used to be able to count on lots of dislocated peasants who didn't have land because there were so many people and the land was fixed, they can't rely on that labor. So they start to turn to other kinds of solutions, technological solutions, like mills. Menos de um século após a peste negra, os manuscritos com iluminuras da Idade Média tornaram-se relíquias. A imprensa, criada por Gutenberg, aposentou-as.
all the industries that we really associate with later processes of industrialization start to emerge in the late 14th century, and you could argue that they emerge partly as a response to the labor crisis precipitated by the plague. O maior impacto da peste, porém, não foi nos campos de batalha ou nas fábricas, e sim no coração humano. I can't even imagine the anguish that would have occurred from a parent or a child watching a parent get sick. Take young people who may have seen their parents die, surviving in the 1350s, but with that memory of death all around them, so that death became a common sight. I think there is lots of evidence that there was a psychological transformation affected by the plague and by the sudden dramatic disappearance of so many people. A morte pairava na imaginação de todos como uma sombra ameaçadora, gerando a arte medieval conhecida como dança macabra. The kind of Dutch paintings you see with skeletons dancing and with a kind of memento mori, just remember death. Death is everywhere. Com o tempo, a sublevação social dos anos pós-peste, os questionamentos e o individualismo originou o maior florescimento cultural da história europeia: a Renascença. A Renascença na Itália demonstra a extraordinária resistência da sociedade humana, cuja tenacidade e energia criativa sustentaram-na durante os anos mais negros da peste. It was as if Europe had suddenly switched off and then back on again. And the Black Death had done that. Hoje, muitos cientistas se perguntam como a sociedade moderna reagiria perante um cataclismo similar. Pois micróbios assassinos ainda existem em regiões remotas, aguardando um hospedeiro para trazê-los aos nossos centros populacionais. Entre 1347 e 1350, quase metade da população do mundo conhecido pereceu. Nada antes ou depois disso, nenhum terremoto, guerra ou arma de destruição em massa jamais causou tamanha mortalidade. The ultimate enemy are microbes. And man has no reason to think that because of his superior intellect, if it really came down to a battle, he would necessarily win. Surpreendentemente, o micróbio causador da peste bubônica ainda existe. Ele está na Arábia Saudita, na África do Norte e do Sul, na América do Sul e nos Estados Unidos. Em 1900, o micróbio pegou carona em navios mercantes na China. Foi para a Califórnia, gerando um surto de peste bubônica nos Estados Unidos. Da costa oeste, ele viajou por terra, onde encontrou uma nova população fértil de hospedeiros, as comunidades de roedores dos desertos americanos. It's in the southwestern part of the United States, Colorado, New Mexico, Utah, California, some in Texas, Arizona. It's mainly in ground squirrels, chipmunks, prairie dogs, small rodent animals. It can infect other animals, and particularly cats. Cats, like humans, are very, very susceptible to plague, and they can develop plague pneumonia with cough, and they can spread the disease then to people. If the pet owner is handling the cat, has the cat up in their face, and the cat's coughing, they can get what we call primary pneumonic plague, which is acquired by inhaling the bacteria. Quando a peste negra assolou a humanidade no século XIV, o único tratamento efetivo era um milagre.
Hoje em dia, antibióticos podem curar a peste bubônica, se diagnosticada cedo. Immediately tracing contacts, looking for whoever might have been in contact with this person might have been exposed. And then quite often these people get prophylactic antibiotics to make sure the disease doesn't spread. Yersinia pestis, o micróbio causador da peste bubônica, é bem conhecido e compreendido. O que preocupa os especialistas em enfermidades são os assassinos microscópicos desconhecidos. Doenças capazes de emergir e se difundir entre as populações modernas. Things entering the food chain, things changing hosts that you'd never dream would change hosts. Things appearing in unlikely areas. AIDS, SARS, febre do Vale e doença de Lyme, todos surgem em populações modernas, simplesmente porque as coisas mudam. Dá-se uma oportunidade aos micróbios e eles a aproveitam. Lyme disease really was let loose because suburban forests in the Northeast were being cleared for suburban sprawl. So it's the same phenomenon. I mean, we're doing that today. We don't know what agents we're going to let loose. What if Ebola virus established a new home in the East Coast of the United States? That could be pretty awful. It's untreatable. It's unfortunately spread from patients to caretakers. It's the family taking care of them, the doctors, the nurses that come down with that disease. And it's a very frightening disease in that respect. Na época medieval, a peste negra veio de uma área remota e então se espalhou por rotas comerciais pelo mundo civilizado com incrível rapidez. Os micróbios podem viajar hoje para muito mais longe, muito mais rápido. When you think of the 24-hour period of travel, you realize that any virus in the world, anywhere, can be right here in this living room within one incubation period. It doesn't have to transmit to anybody, it doesn't have to go through a fleet, it doesn't have to do anything. Looking at the plague, there are a couple of things that jump out that parallel our situation. You have the notion of an expanding economy, new trade routes. You realize that 500 million people every year cross international borders on international airline flights. 500 million a year. 70 million work outside their own country. I mean, the numbers are just staggering of the amount of movement, the speed of that movement, and the density of the humans. Put that together, it's a sentiment. Obstruídos pela religião e pela superstição, cientistas medievais como Guy de Chauliac estavam despreparados para a peste negra. Os especialistas temem que, confrontada com uma epidemia catastrófica, a ciência moderna será igualmente apanhada de surpresa. If you took something like the plague of the 14th century, where people are dying in their homes, in the streets, and all over the place, I'm not sure we'd handle it. I hope we'd handle it better, but I'm not sure we'd handle it terribly much better than the people of the medieval period did. We don't have a lot of redundancy in the system. We don't have surge capacity, as they call it. If something goes wrong, you know, the capacity is not there to really handle it. There's absolutely no way that organised health systems could cope with an epidemic of the proportions of the Black Plague. No final, a história só pode nos contar o que veio antes. Terror e violência. Heroísmo e abnegação. Restauração e renovação. Esses são os legados da peste negra. The plague is a kind of mirror in which we can actually see how a society coped with a clear medical human disaster. Quando esse espelho reflete nossa época, a visão é nebulosa e inquietante.
Pois o pior inimigo do homem está solto em algum lugar, não menos mortífero do que há 650 anos. Que ele despertará é certo. Se estaremos prontos, o futuro dirá.